Quem se sentiu aqui nesses últimos dias, esses dias, melhor dizendo, né? Apesar que estamos nos últimos dias também. Quem se sentiu aqui muito edificado nesses dias? Amém. Os jovens me procuraram hoje, alguns jovens, mas você podia ouvir uma palavra para os jovens. Eu acho que eles acharam que os casados apanharam muito. Foi isso? Aí não tinha nada programado, né? Mas eu senti que é algo de Deus, assim, eles pediram, né? Tinha uma outra programação com eles aqui, mas quando eles pediram, eu senti que foi algo de Deus, assim. Então a palavra está no meu coração aqui para compartilhar com vocês. Quem é jovem aqui, levanta a mão. Todo mundo é jovem. Aqui. Vocês conhecem aquele texto assim que diz assim: hoje eu sou jovem e continuo jovem. Conhece? Segundo Cláudio. Então eu sou jovem e continuo jovem. Já fui jovem e continuo jovem. Porque o Senhor é aquele que nos renova a cada manhã, né? Então assim, no Senhor deve estar sempre em novidade de vida. Amém? Um assunto que tem me incomodado nesses dias, tem olhado muito para esse texto. Eu acho que ele nos chama a um posicionamento, principalmente a vida dos jovens, né? Se posicionarem diante do Senhor. Nós vimos muita palavra do posicionamento do casal, não foi isso? Falou muito da esposa, embora o Carlos Elias falou também um pouco. Tem como me ajudar aqui? Tirar ali? Tirar qualquer? Opa! Agora, para não ter nenhum acidente. Aí, no caso, tem que botar isso aqui pra cá. Não, pode deixar aí, já melhorou. É só para chegar um pouquinho pra cá. Aí. O que está conectado? Para não gritar, porque já estou perdendo a visão. Beleza, tá aí, ó. Eu sou jovem, né? Mas estou perdendo a visão. Então, amados, assim, nós estamos vivendo dias em que nós temos que nos posicionar diante do Senhor cada dia. Cada dia que passa, nós temos assustados diante das circunstâncias, da situação, e nós temos uma carga muito grande para com a vida dos jovens, uma preocupação muito grande. Por isso nós temos encontros de jovens, constantemente ensinamos. O Osmar tem tido um trabalho específico ali com os jovens ali, de vez em quando dando a palavra de exortação, de ânimo na casa dele. Então essa carga nós temos, porque se esses jovens forem fracos, a geração deles vão ser mais fracas. Então temos essa preocupação. Toda a igreja que de repente vai bem e a outra geração é fraca, a terceira é pior ainda. Então nós temos essa carga, temos orado, temos ensinado. Às vezes vocês podem até achar nós um pouco chato, porque pegamos no pé mesmo, mas é amor, é cuidado, é carinho, e nós sabemos que se vocês não crescerem, não desenvolverem, vai ter um dano lá na frente. Então é amor nosso para com vocês. A Bíblia fala que nós temos uma luta. Qual é essa luta? Pode falar quem falou aí. Carne e espírito, não tem essa luta? Onde fala isso aí? Jovens, onde fala? Qual livro que Paulo fala? Não. Gálatas fala da carne e do espírito. Eles foram tão mal, não. Foram só. Foi Paulo que escreveu também Efésios, né? Então está mais ou menos. E Efésios também fala de uma luta. Inclusive eu quero falar sobre Efésios mesmo. Mas quero diferenciar. Porque Gálatas ele fala da luta da carne contra a carne. É isso, Daniel? Da carne contra quem? Contra o espírito. Então uma luta que nós temos todos os dias, tanto os jovens como os casados, as crianças, todos têm essa luta da carne contra o espírito. Agora em Efésios, Paulo está falando de outra luta. Que luta ele está falando? Fala cara ao alto. Principados e potestades. É totalmente diferente.
Essa aqui é mais séria ainda. Queridos, só para vocês compreenderem. De repente você está sendo perseguido no seu trabalho. Você está sendo perseguido pelos governantes, né? Impõe leis para não disciplinar filhos, de moralidade, uma perseguição contra a igreja. Você não está lutando contra os governantes, você não está lutando contra o seu professor, contra o seu vizinho. A sua luta é espiritual. Simplesmente eles estão sendo instrumento de Satanás para impedir que você vá avante. Isso não é de hoje. Começou lá no Éden, né? Você vê lá em Gênesis 3, quando Satanás ele vai tentar Adão e Eva, e tem êxito, né? Então ele tem esse trabalho ainda. Você vê no decorrer da história, das histórias bíblicas, você vê esse trabalho dele contínuo. Porém, Paulo, enxergando isso, ele orienta a igreja como se posicionar diante de tais circunstâncias. Satanás ele faz o quê? Tiaguinho, muita coisa, né? Mas qual a função dele? Qual a função dele, Pedro? Fala alto. Qual a função dele? Ele brinca, Miriam. Ele brinca de roubar, matar, destruir. Ele leva a sério. Então ele tem essa função. Ele quer minar a nossa fé. Ele quer nos destruir. Tudo que foi ministrado pela graça de Deus, através do Carlos Elias aqui, Satanás ele vai tentar minar isso aí, para você perder tudo isso. Mas se você estiver revestido dessa armadura que Paulo coloca, você vai conseguir resistir no dia mau. Vamos pegar alguns textos aqui, que é importante nós frisarmos, que fala da ação de Satanás. Vamos para João, capítulo 12, versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será julgado. 14:30. Já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. 16:11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Um texto muito conhecido também por nós, que é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Um texto que você não precisa ver, que é 1 João capítulo 5, versículo 18, fala que o mundo jaz maligno. 1 Pedro 5,8, quem lembra está escrito: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando quem? Alguém. Para quê? Tragar, devorar. Então você vê que esse texto mostra a ação de Satanás. Ele não brinca. Ele veio com essa função. Ele já está condenado. Ele não está satisfeito que Davi seja uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de exclusivo de Deus. Ele não almeja isso. Então ele vai trabalhar com todos os meios para que Davi não vá avante. Mas se Davi se posicionar diante de Deus, seguir essas orientações que Paulo coloca para a igreja, Davi vai ter êxito, vai vencer Golias. É mesmo? Você é pequeno, mas você vence Golias. Vamos aqui para Efésios capítulo 6.
Eu falei que era Pedro 5:8 aquela hora, né? Agora nós estamos em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e cingindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem aqui é um soldado de Cristo? Tem gente que levanta a mão, não. Quem é um soldado de Cristo? Nós somos soldados de Cristo. Todo soldado, ele tem que saber das consequências. A partir do momento que você foi escolhido para ser um soldado, tem consequência. Quem nos escolheu? Qual o texto que fala sobre isso? Que nós somos soldados. Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o agimentou ou escolheu. Então você foi chamado para ser feliz, soldado. Quem foi chamado para ser feliz, levanta a mão aí. Soldado? Alguns levantaram a mão para ser feliz, né? Quem foi chamado para sofrer, levanta a mão. Eu fui chamado para sofrer. Mas alguns têm o privilégio de ser feliz. Então, amado, ele deixou claro, porque todo o soldado ele foi chamado para sofrer. Por que vai sofrer? Porque você vai se posicionar contra tudo aquilo que se opõe a Deus. Muitas das vezes a família vai se opor ao princípio do Senhor e você vai se posicionar. Quem já teve essa experiência de ser recusado pelo pai, ou pela mãe, ou pelo irmão? Levanta a mão. Muitos tiveram, né? Já foi recusado, mas depois o Senhor deu êxito, porque prevaleceu, permaneceu. Eu lembro uma vez que eu proclamei o evangelho para um rapaz, e esse rapaz foi no meio da galera lá, dos irmãos que estavam comigo, e começou a chorar, agradecer ao Senhor, porque estava se rendendo ao Senhor. Mas quando chegou na casa dele, o pai dele, a mãe dele, o tia dele, eu lembro mais, já tem alguns anos, embora que eu sou jovem, ele falou assim: se você for esse cristão que você quer ser, você não vai morar na minha casa. O que esse rapaz fez? Ele abandonou a fé, preferiu ficar na casa dos pais dele. Então, não foi escolhido pelo Senhor, porque um soldado, de fato, ele se posiciona. O soldado ele tem que ser homem de coragem. Aqui tem alguns que já se viram o exército. Tem algum molega no exército? Cadê? Júnior, né? Tem molega no exército? Só tem marreta. Tiago, tem molega no exército? Ele já saiu. Tem alguns, né? Mas o regimento lá é duro, não é? Pelo menos você estava lá, você era um exemplo, né? A lógica é não ter molega no exército, ainda que tenha, né? Estão fugindo das regras por causa do sistema governamental, não é isso?
Por isso está fugindo das regras. Mas as regras é homens preparados para morrer, para sofrer, para não abandonar o seu ofício. Então o soldado é isso. Nós temos que saber que nós não temos que abandonar o nosso ofício. Temos que ser constantes. Embora que eu sofra, embora que eu perca, seja familiares, seja emprego, o meu objetivo é satisfazer aquele que me escolheu. Não foi Alcimar que escolheu, não foi Carlos Elias que escolheu, não foi Cláudio, não foi Noel, não foi Sidney, não foi Rogério. Quem escolheu? O Senhor. E Ele tem um princípio, amados. Ele tem um princípio. Ele tem algo determinado para o seu soldado. Nós temos que estar enquadrados dentro dos princípios do Senhor. Então, jovens, sejam determinados em servir ao Senhor. Não se deixe se levar pelas circunstâncias. Satanás quer roubar tudo aquilo que o Senhor tem gerado, porque ele quer uma geração fraca. Ele vai trabalhar na mente de vocês, no coração de vocês, vai usar circunstâncias para que vocês não vá avante. Mas tenha um coração simples e humilde como um bom soldado. Um soldado tem que ser humilde. Sabe por quê, Tiago? Senão vai preso, não vai? Desobedeceu uma ordem lá do capitão ali, Júnior, ia preso, não ia? Coronel? Ó, a patente é maior, hein? Então ele vai preso, não tem jeito. Desobedeceu o Lemuel lá, tenente, né? Vai preso, não tem jeito. Então o soldado ele tem que estar essa disposição, tem que ter simplicidade e humildade. O soldado ele tem que ser ensinável, receber a palavra, nunca bater de frente. Se o cara bate de frente, ele não serve para ser soldado, está reprovado, porque às vezes a pessoa acha que tem que obedecer só a Deus. Quem obedece só a Deus, Davi? Davi, quem obedece só a Deus? Não sabe. Quem obedece só a Deus? Jesus? Não sabe. Jesus não obedeceu às autoridades. Quem obedece só a Deus? Satanás. Ele não ouve ninguém, mas a Deus ele tem que ouvir. Ele não ouve ninguém. O discípulo, amado, ele é tocável. O soldado, ele é tocável. Yoha é mais novo do que Léo, né, Léo? Não vou falar a sua idade, só um pouquinho. Porém, Yoha, como corpo, como soldado que está caminhando junto com Léo, ele tem autonomia para repreender o Léo. O Léo, como bom soldado, ele vai reconhecer que ele errou, que ele falhou, ele vai se submeter à direção do Yoha. Não é isso aí? Concorda, Miriam? Você obedece mesmo, Thiago? Tem que avançar cada vez mais, né? Então, amado, então isso é uma característica do soldado. Ele não é covarde, ele se submete porque ele é humilde. Qual o exemplo maior de humildade que nós temos? De mansidão. E ele fala: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então, se nós não formos de fato um soldado humilde, um soldado manso, nós não vamos ter descanso em nossa alma. Vamos ter um problema. Ou você está de linha com Deus, ou eu estou de linha com Deus, ou eu estou de linha com Satanás. Não existe o terceiro reino, existem dois reinos. O que Deus faz com mais ou menos? Ele não vê, não tem prazer. Você não está nem fora e nem dentro. Na verdade está fora, né? Então não tem mais ou menos diante de Deus. Ou você é ou não é. Então, ou eu sou um soldado, reconheço que sou um soldado e vou me submeter às normas daquele que me escolheu e vou viver para ele, ou eu não sou. O soldado não é covarde. Amém? Beleza. Muitas pessoas têm sido tragadas por Satanás por coisas do passado. Satanás ele tem trabalhado na mente de muitas pessoas com vãs filosofias, né? Com o objetivo de destruir a pessoa. Ele começa a construir muralhas. Não tem um texto que fala sobre isso? Você lembra que o texto fala sobre isso? Coríntios. Acho que é a 2 Coríntios, deixa eu ver aqui.
capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Não podemos vencer nosso inimigo, Satanás, com nossas próprias forças. E muitas pessoas ele tem trabalhado desde a infância, botando vãs filosofias, botando engano, e a pessoa acaba ficando presa em fortalezas. Mas o Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu, Ele nos liberta totalmente de tudo isso. Mas a partir do momento que nós somos libertos, é muito importante que nós venhamos ter toda a armadura de Deus. Se não tivermos a armadura de Deus, nós não podemos vencer o dia mau. Você já tiver aquele dia bem ruim, que parece que vai dar tudo errado? Quem já teve esse dia bem ruim que parece que vai dar tudo errado? Alguns não teve, né? Não tem privilégio aí de não ter esse dia ruim. Parabéns para vocês. Porque eu tive vários dias ruins assim que parece. Até Jesus Cristo teve. Ele estava lá sendo tentado. Começou a sentir fome. Foi um dia ruim para ele. Ele estava com muita fome. Foram 40 dias sem comer. Aí Satanás ele trabalhou nesse dia ruim dele, né? Mandou ele transformar pedra em pão. Então todos nós temos um dia ruim, que nós somos mais vulneráveis. Mas se nós estivermos revestidos como Jesus Cristo estava, de toda a armadura de Deus, nós vamos conseguir vencer as ciladas do inimigo. Amém? Vamos falar um pouco sobre essa armadura de Deus. Revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tem que tomar alguma armadura de Deus. Alguma armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Vou contar uma história para vocês que aconteceu. De um soldado, menor vai lembrar também, de algumas pessoas também, lá em Guarapari, um cara novo, cheio de disposição. Todos vocês jovens têm disposição. Tem ou não tem? Levanta a mão quem tem disposição. Tem disposição, não tem? Para correr, joga bola, pede para os casados, mas tem disposição, não é? Tem aquele ânimo, mas perde, mas está ali, lutando, e sabe que uma hora vai vencer, não sabe quando, mas a esperança. Entendeu? Então a disposição vocês têm. E lá em Guarapari, obrigado, senhor. Tinha um jovem que era recém da polícia e cheio da disposição. E de repente ele começou a correr atrás do bandido, os caras mais velhos ficaram lá para trás, correndo também. E aquele cara na maior disposição, de repente o bandido ele já atira para trás. Pegou desse cara um tiro só. Ele morreu. Por que ele morreu? Fala algo, Murilo. Estava sem colete. Uma única bala. Se ele tivesse um colete, ele não teria morrido. Então, se você pegar a armadura de Deus, mas se você tiver sem um capacete, você é um alvo de Satanás. Se você tiver sem o calçado, Davi, você é um alvo de Satanás. Sem um cinturão da verdade, você é um alvo de Satanás. Então nós temos que ter toda a armadura de Deus para poder vencer, para poder resistir. Ele começa falando sobre o cinturão da verdade. O cinturão da verdade, Paulo ele focou muito os guardas da época, os soldados da época, porque quando ele escreveu Efésios, ele estava preso. Então ele observou muito e começou a fazer uma comparação com o soldado cristão e com a ação de Satanás. Ele observou que aqueles soldados estavam preparados para a batalha. E o cinturão era uma cinta que protegia essa parte aqui do soldado e ajudava ele a guardar armamento. Se ele tivesse um cinturão, ia prejudicar ele de correr, de guardar armamento.
era uma proteção para o soldado. Era muito importante esse cinturão. Como é que funciona o cinturão da verdade jogando para a igreja como soldado de Cristo? O cinturão da verdade, amados, nos leva a falar sempre a verdade. Salmo 15, 1 e 2. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e tem coração fala a verdade. Aí de Salmo, capítulo 91, versículo 4. Verso 4. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguros. A sua verdade é pavês escuro. Eu vou citar outro texto aqui, mas eu não vou estar lendo, mas para vocês anotarem que é interessante. Muito importante esse texto aqui que fala sobre a verdade. Provérbios 12, 17. Eu não vou ler ele. Provérbios 23, 23 é compra a verdade e não há vendas. Eu falei Provérbios 12, versículo 17. Eu não li, só para anotar. Provérbios 23, 23 fala compra a verdade e não há vendas. 23, 23. João capítulo 8, versículo 32, vocês sabem de cor. Quem está em João 8, 32? Conhecereis a verdade vos libertará. Efésios 4, 15. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cinturão da verdade nada mais é do que vocês falar sempre a verdade e viver sempre a verdade. Independente do que o governo tem colocado, eu vou estar sobrevivendo à verdade. A Bíblia fala que nós temos jovens de submeter às autoridades, não fala? Que tem que submeter. Tem ou não tem? Mas quando é que eu não vou me submeter às autoridades? Fala, Pedro, alto. Quando ela me levar a pecar contra o Senhor e fingir, uma autoridade maior sobre a minha vida é o Senhor. Nós vemos aqui em Atos capítulo 4, também no capítulo 5, quando João e Pedro eles são questionados acerca da fé e eles falam, não importa obedecer a Deus do que aos homens. Então não vamos deixar de pregar o Evangelho, porque é uma direção de Deus. Então sempre falar a verdade, custa quem custar. Doa quem doer, sempre falar a verdade. Muitas das vezes podemos até perder o emprego. Eu lembro que uma vez o meu patrão mandou atender o telefone, eu falo para não estar. Eu falei, ele não quer te atender. Não pode te atender. Aí ele falou assim, aqui em diante Carlos não atende mais telefone. Beleza, me livrei de uma, né? Poderia ter sido mandado embora, mas sempre falar a verdade, ser fiel, cinturão da verdade, porque se eu não falo a verdade, se eu omisso a verdade, não estou usando o cinturão da verdade e passa a ser uma presa de Satanás, sabendo que os enganadores, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então Satanás ele vai trabalhar, vai nos colocar em situações difíceis para que nós venhamos negar o Senhor, mas sejamos soldados posicionados para honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Sejamos corajosos. Vocês conhecem a história de Gideão? Conhece, né? Por que o Senhor chamou Gideão?
porque ele era forte e corajoso. O anjo quando chegou para ele, você é homem forte e corajoso. Está lá em Juízes, capítulo 6, versículo 12. Agora no capítulo 7, 3, também fala que o Senhor mandou chamar pessoas para que pudesse ajudar Gideão, mas ele manda tirar todas as pessoas medrosas, tímidas, na escolha dele. Ele fez 32 mil pessoas. Aí o Senhor falou: manda embora todos os tímidos e medrosos. Por que o Senhor não se agrada de tímido, Murilo? E medroso? Porque é covarde. O Senhor não se agrada de homem covarde. Por isso que ele chamou de leão. Era um homem forte, corajoso, destemido, pronto para falar a verdade. Não se acovardava diante das circunstâncias. E o Senhor mandou embora todos os covardes. E depois fez mais uma seleção, ficou apenas 300. Chamou aqueles que estavam apercebidos. Que venhamos ser pessoas apercebidas, corajosas, falando a verdade, com o objetivo, com o intuito de querer honrar e agradar o Senhor. Segundo ponto da armadura: couraça da justiça. Vou pegar o ponto de Abraão em Gênesis capítulo 18, versículo 19, que ele fala que havia escolhido Abraão. Gênesis 18, 19. Porque eu o escolhi para que ordene seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então o Senhor vai sempre escolher um soldado que pratica a justiça. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Homens, mulheres que vivam em justiça, que têm no seu coração o intuito de honrar o Senhor. E quando nós vivemos em justiça, amados, e em verdade, nós crescemos no reino de Deus. Nós não podemos estar estacionados. Dá um exemplo para vocês. Pegar os 3 homens grandes aqui da igreja. Quem são os 3 homens grandes aqui da igreja? Maiores. Na Vaguinha é pequena. Tiaguinho é pequeno. Sidney, Daílson e o Tony. Dá um exemplo. Vamos lá que começou o encontro e de repente Tony vem ali engateando. Gugu Dadá. E depois vem o Sidney, né? Gugu Dadá. Vem o Daílson. O que eles vão fazer? O que vão dizer deles? Eles são o quê? Tá ficando doido. Não é normal. Sidney engateando aqui no meio do pessoal aqui, não é normal. Agora, se de repente você vê o Isaac, não é você não, Isaac, é o outro, engateando, você vai achar normal, né? Porque ele está na idade de aprendizado. Agora, se você vê homens grandes engateando, eles têm um problema. Assim também é nós, se nós não desenvolvermos. Hebreus ele fala do nosso desenvolvimento, Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14. Nós não podemos estar estacionados, não podemos estar parados, temos que crescer naquilo que temos aprendido, temos que crescer na verdade, temos que crescer na justiça, não podemos estar estacionados, porque nós vamos ter um problema com Deus. Aquele que nos escolheu, nós vamos ter um problema com eles. Então, jovens, cresçam, amadureçam na verdade e na justiça. Não deixe Satanás trabalhar naquilo que Deus tem plantado em vocês, mas desenvolvam para que o nome do Senhor seja glorificado e Satanás seja humilhado, em nome de Jesus. Outro ponto que eu acho que eu gosto muito de falar, que é calçado da preparação do Evangelho. Fala de pregação do Evangelho, faz parte da armadura de Deus. Eu vejo que muitos não gostam de proclamar, não sei porquê.
não tem prazer. Não estou falando apenas no sábado, mas no dia a dia, não tem prazer. Não sabe a dimensão que é a proclamação, como está no coração de Deus a proclamação. Vamos falar de cor, Mateus 28, 18, 20. Jesus, aproximando, falou e dizendo: portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vocês têm ordenado. E estes são convosco todos os dias até a redenção. Diz que estava brincando quando ele falou isso, e estava para partir. Ele deixou uma ordem. Então, todo soldado está pronto para satisfazer aquele que o escolheu, não fazer sua própria vontade. Então nós temos que amar a amada proclamação. De qual também? Marcos 16, 15, 16. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Quando nós proclamamos ao Senhor, nós estamos adorando a Deus. Você sabia disso? Tem vários tipos de adoração: louvor, serviço, tudo que fizemos para o Senhor é uma adoração. Agora, o autor dos Hebreus, quem escreveu Hebreus, Daniel? Quem escreveu Hebreus? Sabe não? Paulo? Você está bem, está melhor do que eu, hein? Eu sabia. Hebreus é autor desconhecido. Alguns sugerem que seja Paulo ou Apolo, mas nós não sabemos quem escreveu. Mas ele escreveu algo interessante sobre a proclamação, em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Nesse texto aqui não. Vê aqui, 3,15. Não, nesse não. Deixa eu ver aqui. É um texto que fala de adoração. Cuide de fatos como adoração. Vou achar aqui. Errei por pouco. 13:15. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então ele está falando aqui, é uma adoração à proclamação. Quando a gente está proclamando, nós estamos adorando a Deus. Tem um texto que fala que quem proclama é tolo, é sábio. Onde está escrito? Provérbios 11, 30. 1 Pedro 2, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vários textos nos levam a ter uma vida de proclamação. Está no coração de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 19, fala que nós somos embaixadores. O embaixador, ele está aqui nessa terra, mas ele não pertence a essa terra. Pertence a outra nação. Ele está aqui representando sua nação. Então nós somos embaixadores do reino de Deus. E temos que estar representando o nosso reino. É muito sério isso. Não podemos, como soldados do Senhor, nos distrairmos dessas verdades. Mas a nossa mente, nosso coração tem que estar aberto para isso. E Deus é glorificado. Quem quer receber o poder de Deus? Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Não tem como Deus dar poder se não sou testemunha. Se eu negligencio essa verdade, o Senhor dá poder para ser testemunha. Então vamos amar a amada proclamação. Aproveitar todo o tempo, todo o momento, e se apoderar
desta armadura de Deus. Colossenses 4, 5. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quem são os de fora? Quem são os de fora? Quem não está dentro. Né? De fora quem não está dentro. Então quem não está na igreja são os de fora. Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Quantos têm oportunidade aqui de proclamar o Evangelho? Levanta a mão. Todos têm. Todos têm. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui vender meu carro. Oportunidade de pregar o Evangelho. Comecei a pregar o Evangelho para o carro. O carro falava, mas eu preciso mesmo, quero, mas eu estou em outro casamento. Aproveitei e falei, você está errado, está pecado dentro do Senhor, você tem que sua mulher, que você casou primeiro, essa é a nossa esposa. Beleza, o cara não deu muito crédito, mas foi oportunidade. Agora fui comprar outro carro, outra oportunidade, né? Aí comecei a falar com o Senhor do carro, o cara conhecia a palavra, estava desviado, mesma situação, ele estava com outra mulher, rapaz, minha namorada, não sei o quê. Aí eu falei, rapaz, você está em pecado, está desonrando o Senhor. Não adianta você falar do Senhor, mas sua vida não condiz. Esse dele está até comigo, né? Aí esse dele me deixou sozinho com o cara e foi embora. Do outro carro. Aí eu aproveitei aquele tempo, fui falando. Beleza. O cara poderia até não querer vender mais o carro. Mas no outro dia, ou no segundo dia, não sei, ele me ligou. Rapaz, eu fiquei pensando o tempo todo sobre aquilo que ele falou. E outra coisa, eu terminei com a minha namorada. E estou reatando meu compromisso com a minha esposa. Não sei como é que está o andamento, né? Mas foi uma oportunidade. Eu não podia perder aquela oportunidade. Oportunidade. Então nós temos que estar atentos, amados, com as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Jovens, vivam uma vida de proclamação, está no coração de Deus. Adorem. Vocês querem adorar a Deus? Falem do reino dele. Satanás não quer que vocês falem do reino dele. Quer que vocês se ocupem com Facebook, computador, outras coisas, né? Outras coisas, mas não com a proclamação do reino de Deus. Ele quer nos distrair, amados, quer tirarmos o nosso foco, mas vamos abrir o nosso entendimento e vamos nos voltar para aquilo que está no coração de Deus. Amém? Então que o Senhor nos renove essa verdade em nome de Jesus. Outro ponto é o escudo da fé. Um soldado sem escudo, ele é muito vulnerável ao ataque do inimigo, porque ele usa dardos o quê? Inflamados, pegando fogo. Só que o escudo da época do soldado era revestido em couro, poderia, e às vezes eles molhavam e protegia eles dos dardos inflamados. E o nosso escudo é a nossa fé. Então não podemos aceitar nenhuma condenação, seja de Satanás, seja de uma pessoa de fora, se nós pedimos perdão ao Senhor e mudamos de atitude, se nós andamos em verdade, porque nenhuma condenação há para os filhos de Deus. Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aí nós tomamos o escudo da fé quando Satanás ele vem lançar coisas lá do passado. Lembra daquela muralha que eu falei, que ele construiu? Né? Nós não podemos aceitar, porque o Senhor nos perdoou, nos purificou. E se eu ando em justiça e em verdade, eu não vou aceitar a acusação de Satanás, nem de pessoa alguma, porque Deus nos justificou. Nós temos que ter essa fé em atividade, temos que ter uma fé ativa, porque o justo ele vive pela fé. Sem fé é possível agradar a Deus. Sem fé é possível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus.
Então nós temos que tomar posse do escudo da fé para nós protegermos contra os dardos inflamados do maligno. Amém? Vidas posicionadas. Outro ponto: capacete da salvação. Satanás ele tem trabalhado na mente das pessoas. Mas como é que eu vou proteger minha mente? Como que eu vou proteger? Depende. O que eu estou enchendo a minha mente? A minha mente só é protegida de fato quando eu encho ela de coisas que honram e agradam o Senhor. Romanos 12:2. De qual? Não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja. Então tem que ter uma mente renovada, uma mente cheia de mundo. Está renovada? Uma mente cheia de televisão, coisas que desonram o Senhor. Está renovada? Uma mente cheia de enganos. Está renovada? Não está. Tem que ter a mente renovada nos princípios do Senhor. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe vosso pensamento. O que nós temos ocupado em nossa mente? O que nós temos colocado em nossa mente? Temos que refletir. Está cheia dessas verdades? É puro? É justo? É amável? É de boa fama? Eu tenho agregado coisas. Se eu estou agregando coisas, eu estou sem capacete. Eu estou desprotegido. Estou sendo um soldado vulnerável ao ataque de Satanás. Então eu tenho que me preocupar. Isso é preocupante. Nós temos que ter cuidado com o que nós vemos e ouvimos. Todo cuidado. Satanás ele não brinca. Ele vai usar todos os meios. Ele vai procurar o ponto fraco do Léo, o ponto fraco do Pedro, de cada um de nós, onde eu não estou usando de fato a minha armadura de defesa, e vai me atacar com o objetivo de me derrubar. Ele não brinca. Tenhamos cuidados. Quando Paulo escreveu isso aqui, há quase 2 mil anos atrás, a situação não estava tão caótica como os dias atuais. Ele fala, remida o tempo porque os dias são maus. Naquela época, se ele tivesse aqui, ele ia falar o quê? Ia ficar doido, né, com a situação, né? Complicado, né? Então nós temos que estar atento a isso aí, amados. Cuidado com o que nós estamos vendo e ouvindo, que está na nossa mente, que ele vai trabalhar em nossa mente, naquilo que nós estamos ouvindo, estamos vendo, para nos abalar, nos tirar do foco, tirar da direção. Venhamos estar atentos em nome de Jesus. Outro ponto que eu acho muito interessante, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada serve para quê? Atacar e defender. É isso mesmo? Matar o inimigo, né? Também, né? Então a espada serve para atacar e defender. A palavra de Deus, nós temos que estar cheio da palavra de Deus. Todas essas armaduras têm que estar presentes em nossas vidas. Todas. Não podemos deixar nenhuma delas. Mas é muito importante nós estarmos apegados à palavra de Deus. Jesus Cristo foi tentado no dia mau, em Mateus 4, Lucas 4, eu acho que Marcos 1 narra também, não detalhadamente. E Satanás usa o quê? Sara, o que Satanás usou para tentar Jesus? Parabéns para Sara aí, ó. A palavra de Deus. Ele usou a palavra de Deus.
Ele não vai usar, ele vai usar aquilo que vai te tirar do centro. Ele vai, muitas das vezes, vai usar a palavra de Deus. O que Jesus Cristo usou? Carol, para vencer o ataque de Satanás. Fala alto. A palavra. Defensivo. Se defendeu. Só o livro da Bíblia. Só o livro da Bíblia. Só o livro de Deuteronômio. Deuteronômio. Satanás usou Deuteronômio, Jesus Cristo usou Deuteronômio. Não, Jesus só usou Deuteronômio. Ah, tá. Jesus para se defender. Ah, não, ele usou Salmos também, Satanás. Ele usou Salmos 91. Isso. Jesus só usou o livro de Deuteronômio. Só usou Deuteronômio, isso mesmo. Então ele usou a Bíblia para atacar Jesus Cristo. Então muitas das vezes vai usar a religião, o sistema, as normas para atacar a nossa fé. Por isso que é importante nós estarmos fundamentados na palavra de Cristo e ter convicção que a palavra de Cristo ela é algo do Senhor. Temos que ter essa convicção. Todos têm essa convicção que a palavra de Deus é de Deus, que não foi feita por homens. 2 Pedro 1:21. Começando no 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tem outro texto que fala sobre isso também, que é 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, repreensão, educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então isso nós temos que ter essa convicção. A única arma que nós temos que ter e saber que ela vai ser útil para a nossa defesa e para o nosso ataque. Se nós não tivermos a palavra de Deus, essa convicção, e tivermos ela em nosso coração e praticando ela, nós somos vulneráveis. Tem pessoas que têm ela, mas não praticam. Quem não pratica é semelhante a quem? Ao insensato, o homem que construiu sobre areia vai ter grande ruína. Agora o que pratica, ele tem êxito. Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém em caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada, da corrente de águas, que no rio tem que dar o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem. Por que vai ser bem sucedido? Porque ele está enquadrado na palavra. E a palavra vai sempre me levar à direção do Senhor. Vai me tirar do centro. A partir do momento que eu estou no centro, as minhas convicções, os meus achismos, eu vou estar desviando daquele que me escolheu para ser soldado. Vou estar desonrando ele. Por isso que é importante, Pedro, ter humildade, simplicidade, receber direção através da palavra. Receba a direção. Quando o irmão está trazendo a palavra para a sua vida, direcionando a palavra para a sua vida, e se renda a ela. E vamos ter vida. Jovens, Salmo 119, versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Jovens, observando segundo a tua palavra. Só vai ter purificação se eu observar e andar segundo os princípios do Senhor. O versículo 11, Salmo 119. Guardei a tua palavra no meu coração para eu não só a vida quando eu estou cheio da palavra. Hebreus 4:12. Quem lembra? Isto. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é viva, é eficaz, ela corta, ela penetra. Então muitas das vezes a palavra de Deus ela vai te machucar.
Quem sentiu dor aqui quando ele estava ministrando? Ele levanta a mão assim, sentiu uma dorzinha assim. Não doeu um pouquinho assim? Porque a palavra de Deus é assim, ela é viva. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Mas ela nos traz vida. Ela nos leva a estarmos em conformidade com os princípios do Senhor. Voltando a Timóteo 3,16, que fala que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Legal. Para não perder nenhum ponto. 2 Timóteo 16, 3,16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão. Quem é uma repreensão aqui? Levanta a mão. Se você quer ser um soldado de Deus, você tem que amar a repreensão, porque a palavra de Deus leva a repreensão. Um soldado que não aceita a repreensão, que bate de frente, ele não serve para ser soldado. Deus qualifica. Para a correção, quem aceita a correção aqui? Levanta a mão. Dói, gente. Quantos foram disciplinados quando eram criança aqui? Levanta a mão. A maioria, né? Minha mãe não era discípula, mas ela pegava de cabo de vassoura. Eu e meus irmãos, não tava assim, como vai fazer com a gente? Ela não sabia quem aprontou, né? Nós estávamos tudo num quarto só e aí eu não sabia nem porque eu tinha apanhado, né? Mas foi bom. Foi bom, a gente aprendeu, né? Aí tem um lado negativo, assim, né? Porque quando não aprontava, ninguém contava. Esse é o lado negativo, porque todo mundo ia apanhar. Mas quando ela via, ninguém escapava. Não levou, mas foi muito bom para meu crescimento, para amadurecer, né? Do jeito dela, do jeito que ela aprendeu, ela fez e cooperou com a minha vida. Então a correção, ela nos educa para a justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu só vou ser habilitado para a obra do Senhor se eu me inclinar à correção da palavra, se eu me inclinar à repreensão da palavra. Eu não tenho que ter a palavra apenas na mente, mas eu tenho que me inclinar a ela. Eu só vou ter vida, só vou ser um soldado aprovado por Deus se eu me inclino à palavra. Não tem jeito, eu tenho que me inclinar a ela. Aí sim eu vou ter vida. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. O que é habitar ricamente, Ana Clara? Esqueceu, né? O que é habitar ricamente, Dani, Pelter? Está sempre cheio. Habitar ricamente é habitar ricamente. Está transbordando da palavra. Então é necessário, amados, que eu venha estar me enchendo da palavra. Eu só vou edificar a vida do Thomas se eu estiver cheio da palavra. Mas se eu estiver cheio de coisinhas deste mundo, eu não vou edificar a vida do Thomas. Não vou ser um soldado apto para cooperar com o reino de Deus. Então eu tenho que estar abundante da palavra de Deus. Olha uma característica da igreja primitiva em Atos capítulo 2, 42. E perseveravam na partir do pão e nas orações. Primeiro, perseveravam na... A igreja tem que perseverar nos ensinamentos bíblicos, na palavra de Deus. O soldado tem que perseverar para que possa estar de fato bem preparado contra a ação de Satanás e possamos ter êxito na caminhada e honrar o Senhor, glorificar o Senhor. Amém, amados? Então, venhamos de fato analisar como está a minha vida como soldado de Cristo. Será que eu sou com toda a armadura de Deus? Será que de fato eu estou preparado para vencer o dia mau?
Como que eu estou? Cada um de nós avaliar como que nós estamos. De fato, Satanás, ele não brinca. Ele veio para cumprir uma missão, mas o Senhor nos deu o armamento necessário. E quando Paulo termina de falar do armamento, ele fala de algo importante também. Versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então eu tenho que ter toda essa armadura de Deus, eu tenho que tomar posse dela. O Senhor me condicionou a reconhecer quais são e tomar posse dela, e tenho que ter uma vida contínua de oração. Tem que estar orando. Tem um texto, acho que é em Lucas 18. É isso. Isso mesmo. 18, versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ele está falando dos dias atuais, né? As pessoas não têm tempo de orar ao Senhor. Quantos têm orado ao Senhor continuamente? Levanta a mão, assim. Muitas das vezes nós não temos tempo de orar ao Senhor. Mas não é apenas eu tomar toda a armadura de Deus. É essencial que eu tenha uma vida de oração. Queridos, nós temos que ficar atentos que nós temos uma luta travada. Se nós não tivermos uma vida de oração para o Senhor nos conduzir, nos direcionar, nós somos alvos fáceis. Jesus precisava de estar sempre orando? Precisava estar sempre orando? Ele via a necessidade de orar. Ele tinha intimidade com Deus todo o tempo, mas ele se retirava da multidão, da igreja dos discípulos, a sós orava com os discípulos, e ele nos deu esse exemplo de oração. Nós temos que ter uma vida de oração. Então vamos nos acordar a isso, né? Às vezes perdemos muito tempo em coisinhas, nos distraímos muito, não temos uma vida contínua de oração. E Paulo fala para que venhamos orar a todo tempo, a todo momento. É fundamental. Em Filipenses 4, 6, Paulo fala para nós lançarmos nossas ansiedades diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele fala para nós orarmos sem cessar. Então, vários textos nos levam a ter uma vida de oração. Nós precisamos de orar. Eu preciso de orar. A oração me leva a ter uma intimidade com Deus, a conhecer a vontade de Deus, né? Eu vou tomar toda a armadura de Deus, mas vou ter uma vida de oração. Então eu quero estar desafiando vocês a melhorar o tempo de oração. Se queremos que pessoas se convertam, nós temos que orar. Se queremos que os discípulos cresçam, o exército desenvolva, nós temos que orar. Se queremos ter uma vida plena no Senhor, se queremos estar na eternidade com o Senhor, nós temos que orar. Então vamos ser desafiados à oração. Amém? Vamos melhorar nosso tempo de oração. Vamos nos posicionar diante do Senhor, para que possamos de fato ser um exército qualificado
que agrada o Senhor, que está no coração de Deus. Vamos orar ao Senhor. Amado, te damos graças pela tua bondade, fidelidade, cuidado, misericórdia. Damos graças, Senhor, porque queremos estar preparados para vencer o dia mal. Por isso pedimos ao Senhor que venha estar nos conduzindo a cada dia, ter nosso coração entregue, nossa mente entregue, que nós venhamos ser vulneráveis, Senhor, na nossa caminhada. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a tomar cada armadura. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida plena diante do Senhor. Quero te agradecer por cada irmão que esteve aqui nesses dias, de Curitiba, de Vitória, da Serra, de Venda Nova, de Vila Velha, de Colatina, de Pancas, de Guarapari. Em nome de Jesus, Senhor. Enche-os do Senhor a cada dia, que venham ter uma vida rica e plena diante do Senhor, em nome de Jesus.